Olá, meus caros alunos do nosso curso de Introdução à Sociologia, do curso de Filosofia da Faculdade Católica de Anápolis. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos para mais uma aula em que nós vamos falar dos clássicos da Sociologia. Eu optei por fazer separadamente cada clássico da Sociologia, porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então vamos começar com a nossa aula 3. Não, como é que é? A gente fez Introdução, aí a gente fez História, então essa seria a aula 4.1. Karl Marx. Marx, bom, vamos fazer. Eu acho que é interessante quando a gente está falando desse sujeitinho, a gente fazer um apanhado da vida dele, né? Ele nasceu em Trier, né? Que é na Alemanha, em 5 de maio de 1818, tá? E morreu em Londres no dia 14 de março de 1883. Ele terminou a vida na Inglaterra, né? Bom, ele nasce ali na Alemanha, né? E ele vai fazendo os estudos filosóficos dele e devido como eu posso dizer, a forma como ele estava ligado nas correntes filosóficas, ele era da esquerda hegeliana, eu já vou falar disso mais pra frente, ele vai ser perseguido. Então, mesmo tendo conseguido o doutorado, ele não vai conseguir lecionar em faculdade. Aí, ele vai para a Colônia. Isso em 1842, ele vai para a Colônia. Chegando em Colônia, ele não consegue, ele monta um jornal, né, polêmico, de esquerda hegeliana, criticando a direita hegeliana, né, então assim, fácil para fazer inimigo, e aí ele não consegue se sustentar ali, e ele é expulso de Colônia. Então ele tem que encerrar o jornal, né, e ir embora para Paris. Quando ele vai embora para Paris, né, ele vai em 1843, então ele ficou só um ano em Colônia. Lá em Paris ele conhece um grupo de esquerda hegeliana, do qual ele faz amizade, e no meio desse grupo tem um amigo que ele vai conhecer ali e vai começar a fazer amizade. Uma amizade muito forte com esse sujeito, que é o Friedrich Engels. Depois vai passar a assinar Marx e Engels, né? Aí ele é expulso de Paris e vai para Bruxelas em 44. Aí vai ficar em Bruxelas um bom tempo, até que em 48 ele lança o Manifesto do Partido Comunista, tá? E aí, com isso, ele vai se mudar para Londres em 1850, né? E vai ficar em Londres até o fim da vida, 1883, né? É onde ele vai ficar de forma mais duradoura. Nessa passada dele de Colônia para Paris, ele se casa, tem 2 filhos, né? Mas eu acho que é interessante a gente estar atentando a esse fato da esquerda hegeliana, né? O que é isso? Bom, a Alemanha ela vai passar a ditar o cenário filosófico da Europa, né? Porque outrora foi a Grécia, a cristandade não tinha bem um cenário, né? Você não, a cristandade nunca esteve preocupada em qual nação você é, mas sim se você é cristão. Então, na Idade Média, você só consegue falar de filosofia cristã. Tomás de Aquino nasceu na Itália, lecionou em Paris. O Alberto Magno é alemão, ele é de Colônia, né? E foi para a Itália, onde ele lecionou para o Tomás, levou o Tomás para Paris. E enquanto isso, você tem franciscanos, né, vindo da Inglaterra para a Itália, de Paris para Oxford, e é isso, é o mundo cristão, né? Mas, com a queda da Idade Média, vão surgir o conceito de Estado e vão surgir o conceito de filosofias estatais, assim podemos dizer, né? Filosofia de cada nação. E aí nós temos a filosofia francesa, que é o racionalismo, com René Descartes, né? Entre outros, como Blaise Pascal, Baruch Spinoza, né? Leibniz, Rousseau. E nós temos do outro lado, na Inglaterra, o empirismo, né? Como David Hume, Francis Bacon, John Locke, Thomas Hobbes, né? Essa galera aí. Só que aí Kant ele vai marcar ali o criticismo, né, tentando responder à dicotomia que havia entre o racionalismo e o empirismo, e vai se firmar na filosofia. Desde então, Kant é o marco filosófico. E aí quem passa a ditar as regras da filosofia é a Alemanha, com seu idealismo alemão, né, com seu kantismo, né, com seu criticismo kantiano. Enfim, essa vertente do Kant vai perdurar por muito tempo, até que o Hegel vai querer suplantar o Kant para ser o novo Kant alemão, né?
E ele vai criar a ideia de a tese, antítese e síntese. Vocês ainda vão ver isso na filosofia moderna, mas eu preciso fazer isso ficar claro agora para que Marx fique claro, tá? Então, Hegel ele percebeu que tudo na natureza, tudo que existe, tudo na realidade, é feito de uma relação dialética. A dialética do Hegel ela não é a dialética platônica, que eu converso com você até que a gente chegue num termo, né? Lá dos diálogos socráticos. Também não é a dialética do Aristóteles, eu coloco um discurso contra o outro, colido-os e vejo qual é o mais forte. Também não é. A dialética do Hegel, na verdade, ela tem 3 elementos. Eu também acho que devia chamar dialética. A dialética do Hegel ela tem 3 movimentos: tese, antítese e síntese. Para o Hegel, toda tese, ou seja, tudo aquilo que existe, é uma tese. Essa tese existe para ela o valor contrário dela, a sua antítese. Do choque da tese com a antítese surge uma síntese. Essa síntese, por sua vez, vai vir a ser uma nova tese, que vai se encontrar com a sua antítese, que vai gerar uma nova síntese. E assim o mundo evolui, tá? Então tentem pensar aqui comigo, por exemplo, a madeira é uma tese, fogo é a antítese. Do choque da madeira com o fogo, nós temos o carvão, a síntese. O carvão com o fogo, né, tese, antítese, churrasquinho, síntese, e por aí vai, entende? Para o Hegel, todo o mundo é feito assim, e ele concebe da seguinte forma: existe todas as nossas ideias estão conectadas a uma grande ideia. Essa grande ideia se configura como um grande espírito, um espírito absoluto. Alguns vão dizer que é Deus, mas Hegel não está pensando em Deus. É um Deus meio esquisito, é o espírito absoluto. O espírito absoluto, ele é totalmente espiritual, como o próprio nome diz, é o espírito absoluto, né? E esse espírito absoluto, ele criou o mundo material para entrar em processo dialético com o mundo material, porque o mundo material é o contrário dele. Porque o mundo material é material, como o próprio nome diz, né? E do choque deles, o espírito absoluto poderia chegar numa síntese em que ele seria uma matéria com consciência espiritual. E o Hegel ele prescreve, né, na medida que ele faz esse esforço, que o Estado seria esse ápice, né, da evolução. Porque o Estado ele tem todo um ideal que unifica os indivíduos ali, parece que espiritualmente, porque o que prende os indivíduos ali? Um ideal. Né? E ele é um território material. Então o Hegel ele falou, olha, eu acho que eu achei o ponto. Né? Então é aqui. E aí Hegel morre e junta os estudos dos chamados neo-hegelianos, aqueles que estão ali ao redor de Hegel. Né? E os estudos de Hegel vão se dividir em 2 vertentes, a direita hegeliana e a esquerda hegeliana. A direita hegeliana acha que o Estado é o ápice do espírito absoluto. Então nós temos que louvar o Estado, louvar tudo que conduziu o Estado aqui e acreditar que tudo tem que ser levado para o Estado. Então o fascismo bebe um pouco no Hegel. Tá? O Hegel quer um Estado forte, o Hegel quer o nacionalismo, o Hegel quer o romantismo. Né? Então baseado ali nessa galera da direita hegeliana, a gente pode citar, talvez os 2 maiores nomes sejam Fichte e Schelling. Né? Mas a gente pode pegar, por exemplo, o Goethe, né, que é um poeta alemão, ele bebe nesse romantismo que surge da direita hegeliana e ele influencia toda a literatura europeia. Né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, né, se eu enfiar a mão aqui, pega aleatoriamente. Né? A ideia de voltar para o Estado, por que construiu o nosso Estado, o que é a glória do nosso povo, a nossa nação forte, soberana. Esse é o ideal do romantismo. Né? Então, se você pega, por exemplo, desse período, Alexandre Herculano, Eurico o Presbítero. É a história, né, de um presbítero chamado Eurico que combate os mouros, que luta contra os muçulmanos, que, né, por cada glória da nação portuguesa, que foi uma nação liderada pelo rei Afonso e que enfrentou os bárbaros e os expulsou da Península Ibérica e fundou Portugal, ora pois. Né? Então nós vamos louvar na construção desse Estado. Né? Nós vamos tentar pensar as nossas origens de forma bem romantizada, porque era o espírito absoluto que estava se conduzindo para chegar nisso. E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, José de Alencar,
o Guarani. Então vamos louvar o índio, essa figura perfeita, imaculada, o herói nacional deste nosso país que tem uma fauna tão bonita, uma flora tão maravilhosa. Esse ideal romântico é da direita hegeliana. Em sentido contrário, a gente é a esquerda hegeliana. A esquerda hegeliana é a galera que não era muito favorável a esse conceito. Eles acreditavam que Hegel estava certo quanto à noção de que o espírito absoluto está se movendo de forma dialética. Mas eles acreditavam que o Estado não era a síntese final. Mais movimentos dialéticos ainda iam ser feitos para se chegar numa síntese final. Tá? E aí os grandes nomes que a gente pode citar dessa esquerda hegeliana, aí depende de ver um contexto de direita e esquerda, tá? Se você vê alguém de esquerda falando que o pessoal de direita é fascista, é porque ele pensa de forma hegeliana. Você tem que ampliar o leque dele para ele ver que existem outras direitas, tá? Acorda ele para isso. Mas no ponto de direita e esquerda hegeliana, o que você tem que ter em mente é exatamente na esquerda hegeliana os nomes, né? É o Feuerbach e o Bruno Bauer. O Bruno Bauer ele vai ser o primeiro, na verdade, que ele vai ver que o Estado ele domina o espírito absoluto a partir do momento que ele é senhor da igreja. Né? Então vamos pensar aqui que a gente está na época, por exemplo, da Prússia, né, em que, com o seu Estado protestante. Né? Então ele vai sentir essa realidade e vai se colocar como um crítico da religião. Porque criticar a religião é mostrar que ainda há síntese para ser feita. E aí ele vai se colocar dentro dessa possibilidade, e o Feuerbach é sem dúvidas o mais genial nesse exercício, porque o Feuerbach ele vai criar uma antropologia, né, para suplantar uma teologia. Para o Feuerbach, se escreve Feuerbach, né? F-E-U-E-R-B-A-C-H. Para o Feuerbach, isso aqui é a pronúncia em alemão, né? Ele vai colocar isso na essência do cristianismo, que é a obra dele. Não vou nem falar que o Bruno Bauer inicia aquela confusão do Jesus histórico, tá? Que para ele Jesus foi um personagem histórico. E aí começou aquela confusão toda do historicismo e do Jesus histórico, que vai virar um pano para manga no cenário da cristologia, na teologia, né? Que quem vai vir responder isso por último vai ser o Joseph Ratzinger com a sua trilogia Jesus de Nazaré, né? Mas vamos deixar aqui no contexto que eu estou falando do Feuerbach. O Feuerbach, no seu livro A Essência do Cristianismo, ele vai falar que, na verdade, o homem cria Deus, e não Deus que cria o homem. Para o Feuerbach, nós homens inventamos um ser que tem todos os ideais que nós queremos para a gente, para que nós possamos ir atrás desses ideais. Repara que o que o Feuerbach fez aqui foi exatamente pegar o processo dialético do Hegel e virar ele de cabeça para baixo. Não é o espírito absoluto que cria o mundo para entrar em processo dialético com ele e virar uma realidade mais perfeita. É o mundo que inventa o espírito absoluto para entrar em processo dialético com ele e criar uma realidade mais perfeita. Essa é a ideia do Feuerbach. É como se o Feuerbach chegasse e jogasse na mesa, né, pro Hegel e dissesse para ele: pá, você não é ateu de verdade. Eu sou ateu de verdade e vou mostrar como é que é. Pá! Né? Bom, neste quesito, né, o que nós temos é exatamente o problema essa ideia de que o Deus passa a ser um construto do homem em busca de melhoria. Uma ideiazinha que rola até hoje, tá? Bom, o Marx estudou com o Bruno Bauer e a tese dele é sobre, os estudos dele foram sobre Feuerbach. Então Marx ele tá neste berço, nessa esquerda hegeliana. E é isso que deu tanta treta pra ele que a gente viu que ele ficou tendo que trocar de lado aí na hora que a gente viu a vida dele. Certo? Então, com isso, os críticos do Marx, eles veem no Marx um momento. Né? Eles veem uma divisão. Que eles vão chamar de jovem Marx e Marx maduro. Ou Marx filósofo e Marx economista. O Marx da primeira fase é muito influenciado por isso tudo que eu estou falando. Então o pessoal vê ele como um Marx mais filósofo. E o Marx da segunda fase, ele seria um Marx mais maduro, porque ele estaria tratando só do ponto de vista econômico. Ele teria abandonado essas questões hegelianas. Não é verdade. Se você pegar ele a fundo, você nota que ele sempre foi o mesmo. Mas eles marcam essa ruptura para mostrar que ele ficou mais materialista e mais voltado para a questão econômica. Na hora que eu for explicar o materialismo marxista, isso vai fazer muito mais sentido.
O fato é, a divisão do Marx se dá quando ele publica Ideologia Alemã, que é quando ele ataca diretamente essa confusão toda que eu estou mostrando aqui. E aí eles falam que é quando ele rompeu com esse pensamento, depois de muito ser perseguido por ele. Bom, o fato é que para o Marx, né, como eu posso dizer, a realidade ela se dá de forma material. Para Marx, o mundo é matéria. Não tem como conceber nada que não seja material. Porque Marx é, como eu posso dizer, discípulo do pensamento materialista de Epicuro. Ele escreveu sobre o atomismo de Epicuro, né? O Epicuro é da linha de Demócrito, só que um pouco tem algumas diferenças pequenas, né? Tá aí uma boa questão para a gente colocar na nossa palestra do dia 15, né? Sobre o atomismo de Demócrito, as diferenças de Epicuro e Demócrito. E como a tese de doutorado do Marx foi sobre Epicuro, ele tem essa realidade de que nós somos só matéria, só átomos organizados de forma caótica, que poderiam se desfazer e assim não se desfaríamos facilmente. Né? Somos um jogo de dados do universo. E aí, o Marx, ele, com essa ideia, né, ele vai pegar o materialismo dele e falar, olha, tá bonita essa teoria dialética de vocês, mas vocês não são materialistas o suficiente ainda. Assim, porque o Hegel vai falar de espírito absoluto. Não existe espírito absoluto. Só o Marx falando, né? E você, Fabá, foi até legal o que você fez, assim, de inverter. Mas você não é ateu o suficiente ainda. Para ser ateu de verdade, você tem que ignorar Deus. O movimento dialético vai se dar da matéria, não para o espírito absoluto, mas da matéria para a matéria. Tenta entender. Hegel dizia que o espírito criou a matéria para entrar em dialética com ela. Aí o Feuerbach falou, não, foi a matéria que criou o espírito, inventou o espírito para entrar em dialética com ela. E o Marx vai falar, não tem espírito nenhum. A matéria fica em movimento dialético com a própria matéria. Esse é o Marx dialético nosso, né, que a gente conhece. E aí o Marx ele vai pegar e dizer, olha, o processo dialético se dá da seguinte forma, nós temos a natureza e o trabalho humano. O homem que trabalha. O homo faber. O homo faber entra em movimento dialético com a natureza. Porque ele está trabalhando a natureza. Então pensem aí comigo, né, um escultor que lapida o mármore da natureza. Ou pensem comigo num construtor que escava um túnel no meio da montanha. Ou pensem ainda num lenhador que corta a árvore. O trabalho humano modifica a natureza. Só que o Marx entende que a base da sociedade, afinal a gente está fazendo estudo sociológico, não filosófico, né? Pelo amor de Deus. A base da sociedade é o trabalho. A sociedade só está unida porque a gente está unida por trabalho. Se não fosse para trabalhar, a gente não ia se unir. A gente só une para que a gente consiga cada um fazer um pedacinho do trabalho, porque a gente não consegue fazer todo o trabalho sozinho. Lembrando que o Marx não considera a ideia de Aristóteles de que o homem é um animal social, por natureza, ou a ideia mesmo do Rousseau de que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe, ou a ideia do Hobbes de que a sociedade é o mal necessário, ou a ideia mesmo do Hegel de que a sociedade é uma criação do espírito absoluto. Para o Marx, a sociedade é a criação do trabalho. E o trabalho é a síntese desse movimento dialético. Então o movimento dialético ele se dá dentro da própria sociedade. Tá? Só que ele vai gerar outra noção que ele vai observar. Né? Ele vai notar que existe na sociedade. Então, primeiro ponto, a gente já falou do Marx, entendemos o conceito de direita e esquerda hegeliana, né? E já falamos da noção de trabalho em movimento dialético com a natureza, em Karl Marx. Né? A tese é a natureza, a antítese é o trabalho e a síntese é a sociedade. Certo?
Bom, Marx ele começa a observar as relações de trabalho na modernidade, né? Que é o período dele, a modernidade. A gente já está na contemporaneidade, né? E na sua observação sobre a realidade, o que ele percebe é que tudo tem um preço. Tudo tem um preço, né? Tudo tem um valor. Então, por exemplo, se eu planto milho e, sei lá, o Frederico planta jabuticaba, eu posso trocar o meu milho pela jabuticaba. Aí eu vou pegar o meu milho e eu preciso trocar com a jabuticaba. Primeira coisa, qual é o valor desse milho? Qual é o valor dessa jabuticaba? Como eu vou estabelecer a minha relação de troca? É complicado, né? Como eu vou estabelecer essa relação de troca? Eu preciso saber quantas jabuticabas vale um milho. Uma espiga de milho. Então, o Marx ele descobre primeiro que há isso. Aí ele nota que existe o dinheiro. O dinheiro é uma invenção nossa para eu ver quanto vale o valor de algo. Então, em vez de agora eu pegar o milho e trocar por jabuticaba, eu vou pegar o meu milho, trocá-lo por dinheiro, pegar o dinheiro e trocar por jabuticaba. O cálculo agora não é quantas jabuticabas vale um milho, mas quantos dinheiros vale uma jabuticaba e quantos dinheiros vale um milho. Marx nota primeiro isso, né? Aí fala, não, beleza. Segunda coisa que ele nota, existe uma lei de acumulação. Quem tem dinheiro tende a ganhar mais. E quem não tem dinheiro não tende a ganhar mais. Quem tem mais sempre ganha mais. A lei da acumulação. Aí ele continua observando esse negócio. Então já é o Marx mais resolvido com essas questões filosóficas, né? Mais observando essa questão social mesmo, né? De sociologia, observando o comportamento da sociedade. De forma materialista, hegeliana, mas está fazendo sociologia. Aí ele vai observar uma coisa, peraí, as pessoas então tendem a trocar mercadoria por valores equivalentes. E há uma lei da acumulação, quem tem tende a ter mais. E quem não tem? Quem não tem faz o quê? Aí ele nota que o trabalhador que não tem os meios, ele costuma vender a única coisa que ele tem. A força de trabalho dele. Aí ele olha, que interessante, ele vende a força de trabalho dele. A Marx para. Então, peraí, o fruto do trabalho dele tem um valor, porque se troca. Tenta entender, peraí. Vou dar um exemplo, vai ficar claro. O Marx percebe assim, fulano tem milho para trocar por jabuticaba. Quantos milhos eu preciso? Vamos trocar aqui. Não, fulano tem jabuticaba para trocar por milho. O Frederico tem jabuticaba e vai trocar por milho. Quantas jabuticabas ele consegue comprar com milho? 10. Então, ele troca. O Hunter não tem milho, não tem jabuticaba, não tem nada. E agora, Hunter? Aí o Hunter fala assim, pessoal, eu vou fazer um serviço aí pro senhor para conseguir pegar uma espiga de milho. Sei lá, eu vou... O que tá falando de espiga de milho? Eu vou acabar a aula, eu vou organizar as cadeiras. Né? O serviço dele é equivalente ao milho, certo? Ele fez um serviço equivalente e ganhou a mercadoria. Então, ele vendeu uma mercadoria que ele tinha, a força do trabalho dele. Certo? Beleza. Vamos jogar isso agora para uma outra relação. Eu sou dono, né, de uma fábrica artesanal, né, porque eu estou no comecinho ali da época do Marx ainda, né? Eu sou dono de uma fábrica de sandália, de couro. O trabalhador que está trabalhando ali para mim, ele está produzindo uma sandália de couro. Então é fácil saber quanto vale o trabalho dele. Quantas sandálias de couro ele fez naquele dia?
5. Então o trabalho dele vale 5 sandálias de couro. Quanto o trabalhador recebeu? A quantia de uma sandália de couro. Marcos Aurélio falou, esse negócio não bateu. O que tem de errado aqui? Então o que o Marx vai perceber? Ele nota que o trabalhador, por não ser dono dos meios de produção, ou seja, das formas de fazer dinheiro, porque só quem tem dinheiro sabe fazer dinheiro, a lei da acumulação, só aquele que já é dono dos meios de produção consegue meios de arrecadar mais, de criar mais bens. Para conseguir mais meios de criar mais bens, para conseguir mais meios de criar mais bens, essa coisa toda, né? Então o trabalhador, ele se sujeita para poder, como eu posso dizer, estar ali recebendo uma quantia para sobreviver. Então o trabalhador, ele vai e trabalha. O trabalho dele, se ele faz sandália, ele vai fazer 5 sandálias. Então ele deveria receber pelo que ele fez, mas o trabalhador sempre recebe menos. E o dono da fábrica fica com lucro. Certo? Isso é esse valor que sobra na mão do cara, o valor das outras 4 sandálias, ficou na mão do dono da fábrica, que é quem está lucrando de verdade. É a chamada de mais-valia. Mais, assim, valia. Mais-valia. A mais-valia, segundo Marx, que é quem vai cunhar esse termo, é exatamente este lucro que o dono dos meios de produção faz em cima do trabalhador. E para o Marx existem 2 tipos de mais-valia. A mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta é quando o trabalhador trabalha 8 horas, fazendo 5 sandálias, e ele só vai receber uma parte daquele tempo de trabalho dele. Ele vai receber o dinheiro de uma sandália. Mas ele produziu mais do que isso. É como se o tempo, ele tivesse vendido o tempo dele e recebido menos do que o tempo dele vale. Né? Essa é a primeira análise que o Marx vê. Então essa seria a mais-valia absoluta que o patrão está tirando em cima dele. E ainda existe uma mais-valia relativa. Porque o Marx notou que alguns patrões colocam os funcionários para ser mais produtivos. Então é o mesmo tempo que o funcionário vai trabalhar, mas ele vai fazer mais em menos tempo. Porque arrumou em serviço de esteira, ou porque criou de outra forma que o funcionário fica mais dinâmico, ou há um sistema de revezamento. A gente vê muito no mundo empresarial essa coisa de como deixar o funcionário mais produtivo e tal. E aí há esse sistema. E havendo esse sistema, isso seria a mais-valia relativa. Então é mais uma quantia em dinheiro que o dono dos meios de produção consegue tirar do trabalhador. E aí o Marx vai entendendo essa realidade e vai percebendo que tudo é um lance de capital. Quem tem capital. E é daí que ele vai criar o conceito de capitalismo, né? Na sua obra talvez a mais famosa de todas, O Capital. Das Kapital, né, em alemão. Essa obra ele vai fazer toda uma análise econômica. Um livro bem chatinho de ler, porque ele é bem denso, ele é bem explicação mesmo de como funcionam os interiores do processo do capitalismo. Porque para o Marx, como posso dizer, para o Marx a esquerda hegeliana não era esquerda de verdade. Entendam, o Marx ele estava ligado à esquerda hegeliana. O Marx depois ele vai se envolver com as causas sociais, tá? Existem socialistas antes do Marx e a gente viu isso na nossa história da sociologia. A gente viu pessoas que estavam pensando o problema social antes do Marx. Mas o Marx vai beber nessa tradição toda, vai misturar essa galera toda e vai dizer que está todo mundo errado porque ninguém entendeu as estruturas. Ninguém entendeu as estruturas do capitalismo. É impossível vencer o capitalismo se você não estudar as estruturas do capitalismo. E ele se dispõe a fazer isso, né, no seu livro Das Kapital, o Capital. E aí ele nota, por exemplo, que o capitalismo ele é feito ele tem 2 tipos de estrutura. Ele tem uma superestrutura e uma infraestrutura. Para o Marx, a superestrutura seria todo o aparato jurídico e político. Né?
E ainda haveria uma superestrutura ideológica ainda, né? A ideologia. Enquanto há a infraestrutura, que é as forças produtivas e as relações de produção. Enquanto a infraestrutura estaria produzindo aquilo que é necessário para a vida, a superestrutura estaria fazendo além do que é necessário para a vida. Porque para o Marx é o seguinte, você não faz aquilo que tem que fazer se você não tiver o básico. O sujeito que não tem o que comer não vai pensar em filosofia. Vai precisar da comida para ele primeiro. É pautado nisso que vem aqueles ideais do lanche no colégio. Não sei se vocês já viram essa polêmica toda no jornal, né? De colégio que tem que dar lanche porque é possivelmente a única refeição que a criança tem. Porque se a criança não come, ela não vai querer estudar. Está pautado nisso, né? E aí, o Marx, ele percebe toda essa relação, né? E ele chega num ponto que ele quer propor algo novo. Ele fala, ó, já entendi, é uma relação dialética. E peraí, o mundo funciona de forma dialética. Esse mundo de trabalho todo está nessa relação aí, mas é o momento atual. Sempre foi assim? Não. E aí ele vai pesquisar a história da humanidade e ele vai perceber que a humanidade viveu alguns momentos que ele vai descrever, eu já falei para vocês, no mundo asiático, na sociedade clássica antiga, né, com a sua polis, a sociedade feudal e a sociedade burguesa. E a sociedade asiática, porque ele não consegue classificar. E eu amo apontar isso. Aí ele fala, não, peraí. Manifesto do Partido Comunista. Aí ele vai falar, peraí. Capítulo 1. A história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e companheiros, numa palavra, opressores e oprimidos, sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre ou com uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou com o declínio comum das classes em luta. Para o Karl Marx, toda a história da humanidade é uma história de luta de classe. Tá? É para isso que para ele é tão fácil ser anacrônico. Né? O que é anacrônico? É alguém que não está seguindo a linha do tempo. Ele pega ideias de um tempo e joga numa época que ainda não existiam essas ideias. Tá? Vou dar vários exemplos que o marxismo faz. Né? Então, por exemplo, dizer que Platão, Thomas More, Jesus e Lúcifer eram revolucionários socialistas. O socialismo não existia ainda, o comunismo. Então não faz sentido você acusar esses personagens de estarem imbuídos com essas ideias, porque essas ideias não existiam ainda. Eles não poderiam preconceber essas ideias. Isso é anacronismo. Mas o marxista não sente pesar em ser anacrônico, porque o Marx deu uma ferramenta de como ler toda a história da humanidade. Então você pode ler. Né? E aí vamos explicar alguns termos. Né? O socialismo ele existia antes enquanto preocupação social. Tá? Que é essa galera que eu falei, que a gente já falou antes. O Marx vai pegar esse conceito para ele modificar. Então vamos explicar quatro conceitos aqui que são importantes quando está falando de Marx para ficar mais claro. Depois eu volto nesse lance da luta de classe. Socialismo e comunismo. Comunismo é aquele estado final em que tudo é de todos, não existem mais preconceitos burgueses, todo mundo faz tudo que tem que fazer com muito amor no coração, né? E todo mundo é igual. O socialismo é o estado intermediário em que isso vai acontecer, em que o Estado vai se apropriar dos bens. É mais ou menos o seguinte. A Jéssica tá vaquinha e ela acorda todo dia cedinho, tira o leite da vaquinha e vende o leitinho pra gente. E como ela acorda mais cedo, é um leite melhor, ela cobra mais caro, mas faz o lucrinho dela. Isso é o capitalismo. Para Karl Marx, o comunismo, as vaquinhas viveriam livres no espaço e não seriam de ninguém. E qualquer um poderia lá pegar o leitinho a hora que bem entendesse. A igualdade. Sem o trabalhador ser explorado com mais-valia por causa de lucro.
E é sono. E a ideia dele é do socialismo, ele seria um Estado intermediário, em que viria o Estado, tomaria a vaquinha que passaria a ser estatal, né, e o Estado distribuiria o leite igual para todos, para garantir que ia ser igual. Até que todo mundo aprendesse a dividir, e aí não precisava mais de Estado, e aí viria o comunismo. E outro termo é marxista e marxiano. Marxiano é tudo que Marx escreveu. Marxista é toda obra que tem um pensamento de Karl Marx. Então, George Lukács, dos gêneros que eu esqueci o nome, Escola de Frankfurt, Antônio Gramsci, né, Lula, esse povo tudo é marxista. Então, se eu estou falando de marxismo, né, a literatura marxista, eu estou falando de tudo que esses caras escreveram. Mas se eu estiver falando de obra marxiana, eu estou especificando especificamente Karl Marx e Engels. Tá? Ou seja, toda obra marxiana é marxista, porque tem um pensamento do Marx. Mas nem toda obra marxista é marxiana, porque pode não ter sido escrita pelo Marx, apesar de ter um pensamento dele. Não sei se faz sentido. Explicando isso, a gente volta aqui no ponto da relação do Marx. O Marx então ele percebe que nessa exploração da mais-valia é mais uma vez a relação de opressor e oprimido. As pessoas estão sendo oprimidas pelos opressores, que dessa vez são os burgueses. Os proletários, os trabalhadores de fábricas, os operários, estão sendo explorados pelos senhores das fábricas. Mas isso é uma forma que sempre foi assim na história, com a ótica marxista, que a gente acabou de ler o trecho aqui. Então, para o Marx, o que tem que acontecer é você, como eu posso dizer, rever isso aí, né? E, de preferência, fazer uma revolução. Fazer uma revolução. Primeiro se organizar de forma sindical, né? Depois fazer uma revolução. A fim de que você tome o poder, destrone os burgueses e assuma o controle dos meios de produção. E é por isso que ele dizia, no finalzinho, os comunistas recusam-se a ocultar suas opiniões e suas intenções. Declaram abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados com a derrubada violenta de toda a ordem social até aqui existente. Que as classes dominantes tremam diante de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a perder nela, a não ser suas cadeias. Tem o mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. Só uma curiosidade, esse trecho, os proletários nada têm a perder a não ser suas cadeias, é uma frase que ele pegou do Marat, que é um revolucionário francês, da Revolução Francesa. E essa frase, proletários de todos os países univos, que ficou tão famosa na boca de Karl Marx, ela é de Schapper, que é um estudante alemão que possivelmente foi colega de classe do Marx. E quando ele diz a exploração dos homens pelos homens, ele copiou isso do Bazar. E quando ele diz que os trabalhadores não têm pátria, ele pegou isso aqui do Marat também. E quando ele falou a ditadura do proletariado, ele copiou isso do Auguste Blanqui, que é outro pensador social. Então é um charlatão. Mas o ponto é, para Marx, então, o que deveria vir é essa tomada violenta para que venha o comunismo. E ele achava que estava perto, porque para ele o capitalismo não estava entrando em crise. E ele calculava que o capitalismo ia falir logo. Os marxistas modernos, os não marxianos, agora os marxistas, né? Os marxistas hoje em dia interpretam que o capitalismo vive de crise. De tempo em tempo ele entra em crise e se renova. Que aí a teoria do Karl Marx continua fazendo sentido. Né? Mas o Marx estava calculando o fim do capitalismo e em breve a gente ia entrar no socialismo. Não ia ter opção. Era o próprio movimento dialético apontando para essa direção. Né? Bom, acho que deu para entender um pouco aqui de como Karl Marx lê a realidade, a partir de superestrutura e estrutura, sempre a questão do trabalho. Ele observa essa questão da exploração, se debruça sobre essa questão dos trabalhadores. Né? O que mais que a gente poderia citar aqui? Os termos fundamentais em Karl Marx são os conceitos de mais-valia, meios de produção e luta de classes. Né? São os termos mais importantes da obra de Karl Marx. Né? Karl Marx. Né? Entre as obras principais dele
o Manifesto do Partido Comunista é uma síntese, só que ainda foi escrito na juventude dele, e o Capital é considerado sua obra-prima, né? Mas temos aí uma série de outras obras filosóficas do período do Marx jovem, né? Inclusive, as primeiras obras do Marx, na verdade, são obras de poesia. Diziam que ele era um poeta ruim, e por isso que virou um revolucionário. Não sei até que ponto é maldade. Mas, para Marx, o que a gente pode associar é isso aqui. Eu não vou ficar falando demais dele, não. Até porque, nossa, ele dá pano pra manga. Vocês vão ver de novo na filosofia moderna. Ele vai voltar, relaxa, ele vai voltar, ele sempre volta, né? Mas a ideia do Marx é basicamente isso, né? Nós precisamos, há uma exploração, a coisa sempre foi modificando e nós vamos forçar para modificar mais uma vez a fim de que cesse essa maldita exploração. Então, proletário do mundo todos univos. E isso só vai acontecer quando adquirir a consciência de classe, quando as pessoas começarem a perceber que fazem parte de uma classe, começarem a se organizar politicamente. Então fique esperto com quem tem consciência da classe estudantil e fica querendo organizar demais os estudantes aí, sobretudo contra os professores, como se isso fosse um sindicato, que essa galera é do mal. Ou a tese de doutorado dele, diferença entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro. Em 1843 ele publicou a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que na verdade eram manuscritos dele. Em 1884 ele publicou A Questão Judaica, Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e Manuscritos Econômico-Filosóficos. Em 1845 ele publicou as teses sobre Feuerbach, A Sagrada Família, que também é um livro sobre o Feuerbach. Essa galera escrevia muito sobre religião da esquerda hegeliana, vocês não têm ideia. Em 1846 ele publicou Ideologia Alemã, rompeu aqui o antigo Marx com o novo Marx, vamos lá. Em 1847 A Miséria da Filosofia, em 1848 o Manifesto do Partido Comunista, em 1850 A Luta de Classes na França, em 1852 O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. A Revolução Francesa, quando tomou a França, ela alterou o calendário, criou dias da semana de 10 dias, meses diferentes, para tentar sumir com o domingo e as datas religiosas cristãs. Aí 18 de Brumário é a data. De 1850, aí o Marx faz uma análise desse período. De 1857 a 1858 ele publicou Grundrisse, ou O Esboço, que era uma crítica da economia política dele. Em 1859 ele publicou a Contribuição à Crítica da Economia Política. Em 1864 o Manifesto de Lançamento da Primeira Internacional. A Primeira Internacional era uma organização internacional, né, dos proletários, tá, trabalhando juntos. É dessa primeira, a gente já vai falar dessa Primeira Internacional. Em 1865 Salário, Preço e Lucro. Em 1867 o primeiro livro do Capital. Em 1871 Guerra Civil na França. Em 1865 ao Programa de Gotha, né? Aí o segundo volume é póstumo, porque o Hegel ficou organizando muita publicação dele depois que ele morreu. Bom, o Engels, quer dizer, o Engels. Bom, o Marx, ele, grosso modo que a gente pode falar dele é isso, né? Mas o maior problema dele é que ele deu uma nova forma de pensar. Você não pode dizer que Marx é burro, que Marx é complexo. Marx, ele criou um sistema. E o seu sistema levou uma multidão de pessoas a pensar. Não foi que as pessoas eram más, ou preguiçosas, ou vagabundas, igual o presidente fala. É porque é coerente. É coerente a estrutura dele. Se você for olhar assim, o negócio tem alguns errinhos lá e cá. Por exemplo, o modelo asiático não se encaixa na questão dele. Ele considera a classe alta, a classe baixa, não considera uma classe média, né? Ele tenta fazer uma relação bipolarizada, né? Ele considera o que não é material, ele tenta ver o homem de uma forma só lucrativa, né? E a gente consegue perceber que não é só isso, né? Então há furos, mas ainda assim é algo bem consistente, né? Daí que influencia tanta gente. E na Primeira Internacional, que foi esse movimento que ele fez de divulgar as ideias dele pelo mundo, estavam ligados o Lenin, que vai criar a Revolução Russa, né? Revolução Russa vai ser uma tomada dos ideais marxistas para o contexto russo, atualizada. Se você pegar uma edição do Manifesto do Partido Comunista, você vai notar que a obra começa aqui, ó. Isso aqui são prefácios. Cada vez que ele publicava, ele tinha que fazer um prefácio para atualizar o contexto do manifesto para aquela realidade.
O marxismo ele tem muito isso, ele se adapta para qualquer realidade, assim como histórica, também geográfica. Você consegue implantar marxismo em todos os países, mas também voltar no tempo e analisar qualquer personagem como se fosse marxista, né? Então, o prefácio da edição alemã de 1872, o prefácio da edição russa de 1882, o prefácio da edição alemã de 1883, o prefácio da edição inglesa de 1888, o prefácio da edição alemã de 1890, o prefácio da edição polonesa de 1892, o prefácio da edição italiana de 1893 e por aí vai. Ele ia atualizando, né? Então, o Lenin vai pegar a ideia do Marx, vai atualizá-la para o contexto russo, que não tem muitas fábricas, né? E vai implantar a revolução dele. Lenin logo morre e a bomba da vez passa para Stalin e para Trotsky. Né? O Stalin põe o Trotsky para correr, apaga o Trotsky da história e cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A URSS, né? Que só vai acabar com a queda do Muro de Berlim. Vai durar anos esse império dele. Né? E esse império dele, feito em muito horror, muita guerra, muita morte, né? Ele é criticado em uma obra que vale muito a pena vocês conhecerem, que é A Revolução dos Bichos. Essa obra, escrita por um socialista inglês, George Orwell, né? Ele achava que os russos tinham deturpado o marxismo. Então ele faz uma crítica aqui. E aqui conta a história de bichinhos da fazenda que se decidiram por, como eu posso dizer, fazer a revolução deles e expulsar o fazendeiro e deixar todos os animais viverem o animismo. Essa filosofia tão bonita em que todos os animais são livres e iguais. Né? No meio dessa confusão, dessas altas aventuras, né? Os porcos que formam o partido começam a usurpar as ideias ali e deixar a vida na fazenda não ser mais tão interessante. Bom, toda semana a minha ideia é passar um trabalho para vocês fazerem ali na sexta, né? Pra gente fechar a nossa carga horária. E agora tem feriadão na quinta, eu quero deixar vocês descansando, então eu já vou passar agora a tarefa que é para sexta, que vocês conseguem se organizar. E vai ser uma tarefa bem simples. Na plataforma, junto com essa aula, está o filme A Revolução dos Bichos. O filme baseado neste livro aqui. Filme bem legal de ver, você pode ver com a família toda, é de bichinho que fala, seus filhos vão adorar. E você vai fazer uma análise filosófica dele, tá? E você vai fazer um relatório pro tio, né, de uma página, igual vocês fizeram do Florestan Fernandes, tá? Uma página só, mostrando alguns elementos que vocês perceberam ali da Revolução dos Bichos, né? Alguns personagens que são representativos ali, né? O Napoleão, que é sem dúvida o Stalin, o Snowball, né, que é o Bola de Neve, que é o Trotsky, o Moisés, que é a igreja ortodoxa russa, a Pamela, né, que é a trabalhadora estúpida, o Sansão, que é o proletariado engrajado, o idiota útil, né, os cães tomados da cadela, que é a educação estatal, o Serafim, que é a classe intelectual que tinha visto o problema, mas preferiu não se envolver para ficar limpinho. O que mais nós temos aí? As ovelhas, que é o gado, os minions, né? Então, assim, tem muita coisa bacana para se refletir com esse livro. E o filme é bem fiel, na verdade, é muito bem feito, então vocês vão gostar, tá bom? Então o trabalhinho do Marx vai ser esse, para vocês entenderem. Mas quem quiser ir além na crítica ao Marx, o Ludwig von Mises, né, é um economista que critica ao Marx. E ele tem esse livro aqui publicado, chamado Marxismo Desmascarado, que eu recomendo aí como crítica mais bem estruturada ao Marx econômico. Né? E para quem quiser conhecer o pensamento do Karl Marx, né, o livro que eu estou usando para as nossas aulas dos clássicos aqui é esse aqui, Sociologia Clássica, do Carlos Eduardo Sello, né? Marx, Durkheim e Weber. Essa galera aí, esse livrinho aqui tem todas as ideias do Marx bem resumidinhas, de uma forma bem didática. O professor fez muito bem feito, né? Então vocês podem estar indo atrás desses livros aqui se quiserem conhecer mais sobre estes assuntos, tá bom? Então tá aí, cheio de obra para vocês, né? E este é o Marx. Vocês vão tornar a vê-lo na filosofia moderna. Não se acanhem, ele sempre volta.
Ele tá de olho em você. Ha. Né? E na próxima aula a gente vai falar do Durkheim e do Weber. Tchau, tchau.